Espero que você já esteja conseguindo dar os seus primeiros passos na meditação, mesmo que sejam aqueles passos de formiga, né? Hoje, então, nós vamos falar um pouco dessa nossa consciência, na nossa consciência individual e a consciência divina, e vamos falar um pouco das boas práticas de meditação baseados em um conjunto de ensinamentos e de preceitos chamado Raja Yoga. Eu sou Jesus Santana, alerto a todos que esse trabalho é um trabalho lento, é um trabalho gradativo. Então, se você não teve grandes vislumbres nesse momento, nesse primeiro processo de meditação, calma, né? Calma, não se afobe, não fique intranquilo, porque isso vai atrapalhar o seu processo, né? É exatamente isso. A meditação é para que nos acalmemos e busquemos um caminho de evolução. A ansiedade nesse momento, a pressa em obter resultados, vai nos levar a exatamente viver a vida que o ser humano tem vivido na Terra no presente momento. Ou seja, nós buscamos soluções instantâneas e sem esforço. Você tem um problema de saúde, você toma um remédio, melhorei. Você deseja um alimento, vai, compra o alimento pronto ou coloca o alimento no micro-ondas e ele sai pronto. E nós sabemos que isso daí tem baixa qualidade e quase nunca é saudável. Então vamos pensar num crescimento, numa escada. Imagine uma escada, imagine-se subindo uma escada, degrau por degrau, com calma, né? Se estabilizando num degrau para depois subir no outro. O Pai e eu somos um. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. É uma consciência que nós buscamos, né? E é uma lição que Jesus deixa, né? E quando ele fala o Pai e eu somos um, ele não se refere só a ele, ele se refere a todos nós, né? Todos nós somos um com o Pai. Essa consciência nos falta na maior parte do tempo. Nós nos vemos como células separadas do mundo. Nós nos entendemos como individualidades, mas um conceito de individualidade que não nos leva à consciência, nos leva ao egoísmo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Que fantástica essa frase de Jesus, né? E que profundidade tem essa frase, né? Quando ele fala em buscar o reino de Deus, ele nos mostra exatamente o paradoxo que a humanidade vive hoje, buscando no mundo algo que só no reino de Deus ela vai conseguir. E nós ficamos adiando, nós ficamos procrastinando esse reencontro com a nossa essência, esse reencontro com Deus. Esse é um dos maiores problemas nossos da atualidade. Nós estamos tensos, nos sentimos pressionados, temos medo, insegurança, ficamos ansiosos, ficamos deprimidos. Tudo isso por quê? Porque nós estamos tentando projetar no mundo, captar no mundo algo que está dentro de nós e nós não encontramos isso no mundo. Vale lembrar sempre que as citações de livros sagrados, como da Bíblia e alguns livros, alguns ensinamentos que nós vamos passando ao longo desses exercícios, dessas aulas, eles têm um sentido figurado, né? Não dá para compreendê-los ipsis literis, né? Nós precisamos, na verdade, em primeiro lugar, levar
isso para dentro de nós, trazer isso para o nosso íntimo e tentar entender lá na essência, de acordo com o nosso grau de compreensão. Ou seja, esses ensinamentos, como os ensinamentos bíblicos, eles atingem vários graus de compreensão. Ele vai se adequar a um grau de compreensão de uma pessoa mais simples, até o grau de compreensão de uma pessoa erudita. Ele vai ter esse caráter universal, esse caráter democrático, ele chega para todos. Isso é fundamental na mensagem dos grandes homens, dos grandes reformadores da humanidade. Eles vieram trazer uma mensagem universal, uma mensagem para todos, porque eles tinham consciência da renovação de um planeta, uma humanidade, e não de lidar com um determinado grupo, com um determinado segmento, com uma determinada classe. Então, essa consciência nós devemos ter nesse momento. A sua maturidade espiritual vai definir muito de como tudo isso vai se descortinar para você, né? E quando nós falamos de maturidade espiritual, não estamos falando de conhecimento, não estamos falando de classe social, né? Nós estamos falando de maturidade espiritual, que ela pode estar muito mais presente, a maturidade de um homem simples, praticamente iletrado, a maturidade espiritual dele pode ser muito mais elevada do que de um PhD, né? Vai depender muito das experiências que ele traz já dentro de si, fruto da sua evolução, das suas várias encarnações, das suas várias experiências. Nesse sentido, a grande maioria da humanidade, a grande maioria mesmo, principalmente no Ocidente, é o que nós chamamos de dualista. O que é um dualista? Um dualista é aquela pessoa que a sua compreensão de Deus é aquela em que Deus é um ser supremo que está lá num trono, acima das nuvens, olhando por nós, gerindo a humanidade de alguma forma, e nós somos as individualidades, nós somos a humanidade, sujeitos a essas leis e, ao mesmo tempo, unidos entre nós num processo de luta contínua, como se fôssemos elétrons girando em torno de um núcleo. Então, só recapitulando, dualismo, Deus, nós. Puxa vida, mas espera aí, Jesus não falou isso. Jesus falou, o Pai e eu somos um. Então tem um outro conceito, né? Ou dois outros conceitos que, a meu ver, são um pouco mais profundos e um pouco mais claros que esse da criação separada do Criador, que é o conceito que nós chamamos de monista, né? Esse conceito é muito comum no Oriente, embora no Oriente a maior parte das pessoas sejam dualistas também. Mas esse conceito de monismo vem exatamente de encontro com essa ideia passada por Jesus. Somos um. Para o monista, Deus e ele, não há diferença, não há separação. Apenas há uma ideia de que nós somos atributos de Deus, né? Então, nós somos produtos da grandeza de Deus, individualidades mergulhadas num grande corpo, gotas num oceano, né? Mais para frente nós vamos fazer um exercício exatamente falando ou entendendo um pouco, ou nos entendendo como gotas no oceano. Mas esse é um conceito dualista com atributos, ou seja, nós identificamos Deus pelos seus atributos, nós somos atributos de Deus, nós somos parte desse corpo, né? O corpo
maior, ou a mente maior é Deus, e nós estamos mergulhados nessa mente. Então, recapitulando, somos um, porém, atributos. Dualismo com atributos. E tem um outro conceito, esse conceito só uma grande minoria da humanidade e normalmente iogues, monges, pessoas que realmente meditaram durante longo tempo é que vivem essa experiência, que é o monismo sem atributos, né? Esse monismo sem atributos diz mais ou menos assim: eu sou Deus. Uau! Eu sou Deus. Tudo o que acontece no universo acontece porque eu estou pensando, eu estou criando, eu faço parte dessa criação ou eu sou o Criador. Então, o monista sem atributos, ele não separa mais, ele não consegue mais dissociar Deus de si mesmo. Ele se sente o Criador, ele se sente a causa das causas, ele comunga com essa causa. Aí nós começamos a entender a frase de Jesus: eu e o Pai somos um. Estamos trabalhando essas causas, e as causas são só produto do nosso pensamento. Esse monismo sem atributos, ele é explanado de forma bem clara nos Vedas, principalmente na Advaita Vedanta, ou seja, a ideia de unidade plena. Nós vivemos normalmente em um mundo em que muitas coisas nos desagradam, nos causam preocupação, desespero, mágoa, ódio, enfim. É um mundo que parece caótico, um mundo onde nós temos supostamente motivos para reclamar da violência, para reclamar de assassinatos, da injustiça. Quanta injustiça tem nesse mundo. Como o homem pode estar destruindo o seu próprio lar, como as pessoas se destroem, como há perseguições. Porém, esse é o mundo que nós estamos criando a todo momento. Essa é a ideia do monista. Nós estamos produzindo esse mundo, nós estamos alimentando esse mundo o tempo todo, né? E a grande mudança, o grande processo é começar a reprogramar esse mundo através da reprogramação de nós mesmos. Você quer salvar o mundo? Salve a si mesmo. Essa é a ideia do homem que saiu daquele patamar do Deus extracósmico que fica decidindo as coisas e da humanidade que fica sujeita a essas decisões. Se nós pararmos para pensar, né? Eu sempre converso com a minha esposa que eu tenho uma visão assim, é uma visão minha, tá? Eu entendo o funcionamento do universo como uma coisa totalmente mecânica, ou seja, existe um grande algoritmo que é perfeito, o algoritmo é perfeito, ele não tem falhas como os algoritmos que nós ainda construímos aqui na nossa vida física. Esse algoritmo de Deus é um algoritmo perfeito. Quer dizer, se Deus existe da forma com que nós o concebemos, ou seja, ele lá em cima, nós aqui, é uma coisa, seria um sofrimento para Deus, porque ele fica o tempo todo gerenciando esse mundo que nós temos, como se fosse um maestro, né? E, no meu entendimento, e eu procuro levar isso para a minha vida, existe um grande algoritmo que nós chamamos de leis universais e tudo é regido por isso. Pronto, acabou, né?
O que você liberar como ação no universo vai voltar como reação para você, né? Que é a lei da causalidade. Deus não precisa de uma batuta para reger o universo. Deus não precisa de prepostos para reger o universo, porque também é muito difícil aceitar que existam intermediários entre Deus e nós e que ficam regendo o universo em nome de Deus. Sinceramente, respeito quem considere isso, que existam regentes prepostos por Deus, mas fica muito mais fácil, pelo menos para mim e para o processo de meditação, saber que eu posso acessar Deus diretamente, que eu não preciso de intermediários entre Deus e eu. Tem uma frase numa música do Legião Urbana, do nosso saudoso Renato Russo, que me chama muito a atenção e que acho que dá para pegar como gancho para a continuidade do que estamos falando. Ele fala assim, mais ou menos assim, nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Esse é um trecho da música Índios, né, do Legião, do Renato Russo. E fala exatamente disso que nós estamos colocando nesse momento, né? O mundo, na verdade, é um reflexo dos nossos pensamentos. Nós estamos vendo um mundo imperfeito? Sim, o mundo está completamente imperfeito, está caótico. Mas como nós estamos por dentro, né? Como nós somos? Somos perfeitos? Somos imperfeitos? É uma imensa didática, se nós pensarmos, é uma didática divina essa didática do espelho, né? Nós conseguimos ver estampado lá no espelho o que somos, o que produzimos, essa imperfeição. E essa didática vai muito além disso. Seria muito difícil nós nos corrigirmos se não tivéssemos o espelho. Então a ideia da meditação é nos corrigir através do espelho. Nós estamos vendo ali a violência, somos violentos. Nós estamos vendo o egoísmo, somos egoístas, né? Nós estamos vendo o crime, somos criminosos. Nós estamos vendo, enfim, o espelho. Muito difícil olhar para dentro de si. Às vezes a gente fala, né? Porque a essência da meditação é buscar esse autoconhecimento pleno. Porém, fica muito difícil de achar isso daí simplesmente olhando para dentro de si. Mas quando a gente olha o espelho, é fantástico. A meditação, então, visa corrigir o molde. Você tem o espelho, corrige o molde. Vai chegar uma hora que você vai ver as coisas menos imperfeitas no espelho. Essa é a ideia da meditação. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Mateus capítulo 5. Nós somos, né, como diz, por exemplo, o Livro dos Espíritos, e como falam muitas das religiões espiritualistas, nós somos perfectíveis, ou seja, nós vamos ser perfeitos em algum momento. Opa! Existe um outro conflito aí, né? Quando a gente fala, algumas religiões ocidentais falam, nós somos perfectíveis. No Oriente, a Vedanta monista fala, nós somos perfeitos. Nós somos perfeitos. Não existe perfectíveis. Então, existe um pouco de conflito aí. Mas, enfim, ou você manifesta a sua perfeição, ou você se aperfeiçoa. Não tem outro caminho. A lição de Jesus é clara. Busquemos a perfeição. Não importa se nós vamos encontrá-la dentro de nós, não importa se nós vamos edificar a nossa perfeição, mas orientação do Mestre, sede perfeitos. Vamos buscar a perfeição, ao invés de criticar a imperfeição. Esse desenvolvimento, então, nós vamos tomar como base um ensinamento antiquíssimo, desenvolvido por um grande rishi, um grande sábio chamado Patanjali, que é
conhecido como Raja Yoga. O Raja Yoga é um processo gradativo de desenvolvimento, de busca pela meditação, pela perfeição, baseado em etapas, em passos. Na verdade, sete passos. O primeiro passo consiste em boas práticas, ou yama. Então nós vamos conhecer um pouquinho nessa primeira etapa o que são essas boas práticas. As boas práticas são 5: verdade, não violência, contentamento, honestidade e moderação. Nós vamos ver cada uma delas, vamos explorar cada uma delas, mas vamos começar pela verdade. Afinal de contas, o mundo está carente dessa verdade. Então, o que nós vamos fazer durante essa semana, né? O que eu convido você a me acompanhar, ou que nós vamos fazer juntos essa semana, é ter foco na verdade. Observa o seu dia, observa os seus atos, veja se você está realmente compromissado com a verdade em cada coisa que você fala, em cada coisa que você pensa, em cada situação que você vive. Veja se o mundo te pede para mentir, veja se o mundo te pede para faltar com a verdade. Veja se você está olhando para si de forma verdadeira, ou seja, se quando você olha para si, para os seus atos, você está olhando realmente para ver a verdade e não uma ilusão. Tem uma passagem de Jesus na Bíblia que fala, né? Na verdade ele conta uma parábola, né, do fariseu e do publicano, que o fariseu está lá sentado nos bancos da frente da sinagoga, dizendo: Senhor, eu ajudei os pobres, eu fiz todas as minhas práticas, eu fiz tudo, eu sou uma pessoa justa, eu vim aqui para pedir a sua intercessão. Lá atrás senta um publicano, que era um cobrador de impostos, uma pessoa de má fama na sociedade dos judeus na época. Ele senta lá de cabeça baixa e fala: Senhor, eu sei que eu sou um homem impuro, eu sei que eu cometo erros, eu sei que eu torno difícil a vida das pessoas, né? Mas eu venho aqui pedir humildemente que o Senhor olhe por mim, o Senhor me abra a mente, os caminhos. E Jesus conta essa história e ao final ele pergunta às pessoas, né? Dos dois, quem saiu da sinagoga justificado, né? Quem saiu justificado perante Deus? O fariseu ou o publicano? E, obviamente, que todas as pessoas falam que foi o publicano. E para nós é muito claro compreender isso. Porém, na nossa vida, na prática, não, né? Nós não compreendemos as coisas dessa forma. Nós escondemos a sujeira debaixo do tapete, nós cobrimos com um véu as nossas falhas, os nossos erros e apontamos o erro do outro, ou seja, voltamos para o espelho. Então, nesse momento, peço a todos, né, que essa semana seja destinada a um olhar imparcial em torno da verdade. Que nós possamos olhar a nossa verdade durante o dia, o que nós fazemos, os nossos pensamentos, por que está acontecendo isso. Isso vai nos ajudar muito, né? A verdade é o caminho inicial para o autoconhecimento. Aqui então terminamos a nossa aula. Muita luz, muita paz para todos. Ótima meditação, ótima semana para nós.